Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente vai trazer aqui aquela teoria da conspiração clássica que vocês gostam, que envolve viagem no tempo, conspiração governamental, internet. Hoje a gente vai falar do caso do Sergei Ponomarenko, um viajante do tempo. Aí. É clássica essa. Sim, é bem clássica mesmo. Parece muitas teorias que eu já li. No passado, acho que só tá repetindo a história e mudando o personagem, porque... Então, depois de todos esses anos nessa indústria vital, a gente vai ver que as coisas, né, como já dizia Lavoisier, né? Nada se inventa, tudo se transforma, né? Nada se cria. Sim, então, verdade. Lá vamos nós, mais uma vez. Vamos nós. Bom, gente, antes, né, de começar nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, o Bruno de Macaé mandou um assim: ufologia, por favor. Claro, está anotado. Próximo ano, que nós teremos algumas mudanças por aqui. Passaremos por mudanças, entendeu? No próximo ano, mas já tá na lista já. Ufologia sempre vai estar por aqui. Isso daí é uma coisa que a gente faz questão de falar de ufologia, porque é super interessante, todo mundo gosta. É uma coisa que gera muita discussão e é muito legal ter aqui por aqui. Então vai ter sim. Vai ter, Macaé, vai ter sim. Bem, o próximo comentário aqui é do Bruno Pimentel, que ele comentou também no nosso último episódio, né? Aqui, ó. É uma questão de proporcionalidade. Assim como um cão viver 18 anos é muito, visto a vida média ser de 10 anos, para o humano é pouco. Para a história do mundo e da humanidade, é sim considerado recente. Aquela discussão que a gente teve, né? Sobre a ditadura, se é história recente ou se não é. Sim. Então, ela é recente, mas foi o que eu falei, dentro do conceito de humanidade, ela é recente. Mas dentro do conceito geracional, nossa geração, ela não é recente. Então, né? As ditaduras que são recentes agora são as ditaduras que estão à nossa volta e outros tipos de ditadura que a gente vive hoje, mas eu não vou entrar nesse cerne. Não, me recuso. Então, são outras ditaduras que estão à nossa volta. E são, por exemplo, a guerra lá na Ucrânia, a guerra lá na faixa de Gaza. Isso sim é história recente. Né? Então, assim, depende realmente do seu ponto de referência, né? Proporcionalidade é ponto de referência. Tinha um estudo que mostrava. Um dia a gente pode trazer isso aqui também, que era a história da humanidade vista assim numa escala de tempo, né? Como se fosse, por exemplo, um dia, né? E assim, o que a gente está vivendo até hoje eram tipo minutos. Eram vários minutos daquele dia, né? É uma referência muito pequena. Mas é isso, né? Tudo depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista da nossa breve existência aqui. Exato. Não é mais recente. Agora que pensando assim, se a gente falar, né, que é história recente, se é história recente, se não é história recente, se a gente considerar toda essa proporcionalidade, bem que a Paty falou, assim, né, todo esse ponto de referência, de que a nossa vida, ela é curta, a vida da humanidade é curta, né, a gente tá aqui faz pouco tempo, tudo mais, você aí tá ouvindo a gente, preocupando o que o amiguinho do lado vai pensar de você. Você é só um sopro aqui. Olha aí que pensamento. Você é só um sopro. Então faz o que você tem que fazer. Seja uma pessoa melhor, contribua para o mundo. Porque, né, a gente tem que deixar um legado. A gente é só um sopro. A gente vai lá e deixa o legado. Isso aí. Bem, eu ia falar uma coisa, mas acho que é muito mórbido pro horário.
Mas A gente já tá acostumado, tá? Se pode falar. Então, não, mas eu vou falar o seguinte: assim como a vida é um sopro, então pense o seguinte: toda vez que você for dormir à noite, você está se preparando para a morte. mas então, é porque isso é muito cultural. É que a nossa cultura, ela não tem o hábito de falar sobre morte. Porque o falar sobre morte é como se fosse uma coisa pejorativa. Né? Sendo que eu sinto que a morte, ela tá vinculada diretamente com o fato de você nascer, com o fato de você respirar, entendeu? Então, não faz sentido a gente não discutir, mas por uma questão de cultural, né? A gente não discute porque as pessoas se incomodam pelo fato de que elas não têm controle sobre isso. Uma coisa que você tem controle. Isso é, né? É engraçado, né? Porque em outras culturas é isso mesmo. É um rito de passagem como qualquer outro. Como você se tornar adulto, né? Nascer, você ter filhos, casar. Exatamente. É a vida. Você tá respirando, você tá morrendo. Olha que coisa bonita isso. Tá oxidando. Tá oxidando, você tá morrendo. Inclusive, esses dias, aproveitando aqui, né? Inclusive, esses dias, eu tava assistindo um vídeo que apareceu no meu feed do YouTube, que era, eu não sei quem que é, então eu não sei se é verdade, se não é. Então, alguém que faz, sei lá, medicina, que é médico e tá ouvindo aqui, por favor, me explique, tá? Mas eu ouvi numa entrevista que apareceu pra mim, que quando a gente completa 30 anos, a gente já pode consultar o geriatra, porque é com 30 anos que o nosso corpo ele não se regenera mais e ele começa o processo de envelhecimento. Então a gente já pode consultar o geriatra. Ai, dá pra já usar fralda, então. É verídico ou não é? Não sei. Alguém pode me corrigir? Me corrija. Só tô colocando aqui uma informação que chegou no meu feed. Entendeu? Que legal, já sou idosa. Então, já posso usar a minha bengalinha. Então, eu quero já me aposentar. É isso que eu quero. É mesmo. As leis trabalhistas brasileiras já estão erradas. Tem que, depois dos 30, já tem que ter aí, ó. Tem que mudar o negócio aí, ó. Políticos do Brasil. Já que vocês ganham um bom salário, entendeu? Pensa aí, né? Vocês iam ganhar muitos votos, eu acho. Imagina, o político tem um projeto de lei, ó, aposentadoria a partir dos 30 anos, por conta desse fato científico aí. O cara ia ganhar muito voto, velho. Ia virar até o presidente do Brasil, se bobear. Mas a realidade é que a aposentadoria nossa mesmo vai vir pelas nossas mãos, não pelas mãos do governo. Nossa, gente, é desesperador. Se você nunca teve essa experiência, se você tem 30 anos pra frente, nunca fez experiência de tentar calcular quando você vai se aposentar, faça. Isso foi mais mórbido do que falar de morte. É um evento canônico na vida de todo brasileiro. Fazer Meu Deus. Não, a gente tá mal, mas eu acho que quem vem depois da gente tá pior. Então, isso que me consola. Peraí, que tá acontecendo um fato muito importante aqui. Tá tendo um buzinaço na cidadezinha que eu moro. Deve ser uma coisa muito importante que eu não sei o que é. Pronto. Nossa. Não, foi muito rápido. Veio, passou o buzinaço, uns 5 carros, que é muito pra cidade já. 5 carros passaram aqui, ó. Buzinando, fazendo uma festa e tal. E já foi. Ou é alguém importante ou é alguma coisa importante, né? Que aconteceu. Se é alguma coisa importante, eu não tô sabendo. Bem, logo saberá. Porque notícia ruim chega. Não, tomara que seja coisa boa. Gente, o que aconteceu? Hoje é um sábado, a gente tá muito pra baixo, muito não, mas sábado. A gente tava falando disso em off. Mas esse final de ano, ele tá pegando todo mundo, cara. Todo mundo tá cansado, todo mundo tá revoltado, entendeu?
Todo mundo quer férias. É isso, todo mundo quer uns 5 dias off. É isso que as pessoas querem, entendeu? Sim. Gente, complicado. Bem, mas vamos lá. Vamos agora. A gente falou já dos conspiradores comentos, vamos para as recomendações, né? Bom, bem, eu trouxe aqui uma recomendação para vocês, que é o clássico filme dos anos 80, De Volta para o Futuro, que conta aí a história do Marty McFly. Inclusive, existe uma banda chamada McFly, que é em homenagem a esse personagem do filme, né? Então, o Marty McFly é um adolescente ali que ele acaba voltando para 1955 e lá, nesse ano, ele acaba conhecendo os seus futuros pais no colégio e a mãe dele acaba se apaixonando por ele acidentalmente e ele tenta consertar esse erro, né? Fazendo com que os seus pais se apaixonem, né? Com a ajuda do Dr. Emmett Brown, que é interpretado pelo Christopher Lloyd, né? E aí ele tenta também arranjar um modo de voltar para 1985. Então, é um filme, sim, clássico. É uma trilogia, né? Então, tem 1, 2, 3. E eu acho que, assim, eu recomendo o pessoal assistir, principalmente agora que a gente está chegando no final de ano, que a gente está de férias, né? E vocês, assim, que gostam dessas coisas mais nostálgicas, eu acho que é um filme muito legal para assistir. Não só esse, né? Mas tem vários filmes aí dos anos 80 que são clássicos aí, né? Por exemplo, E.T., eu acho muito legal. Que mais? Clube dos Cinco, eu gosto bastante também. Sim, Clube dos Cinco é legal. Nossa, esses filmes, assim, bem clássicos mesmo. Eu gosto também de Karate Kid, né, gente? Mas, enfim. Tem muitos filmes muito bons. Ó, eu tava vendo também, tem o Exterminador do Futuro, que também acho que é bem Gente, ligado a essa... todos os filmes bons são dessa época, né? Star Wars, o primeiro Star Wars. Anos 70 pra frente, Star Wars. Muito Uhum. filme bom. Star Wars, 70 Tem pra frente. Goonies, Sim, Goonies. Verdade, muito bom. entendeu? Então, assim, gente. 70 pra frente. Até, Sim. inclusive, né, já falando aqui, a gente já viajou tanto, literalmente está viajando tanto nessa conversa, já falou de tanta coisa, mas eu tava vendo, já falando de recomendações fora da recomendação, tem 2 coisas para recomendar agora que eu me vem na cabeça. A primeira é Rick and Morty, que todo mundo tem que assistir, porque Rick and Morty é maravilhoso, foi inspirado, sim, no De Volta para o Futuro, só que em níveis intergalácticos. Então, assistam, é muito bom, a série por completo, mas é um humor que é específico. Sim. Né? Porque é uma animação para adultos, então só adultos devem ver, certo? E minha segunda recomendação é um canal do Jurandir. Depois você coloca aí no YouTube, Jurandir Crítica Filmes. Vocês vão achar quem é o Jurandir. E ele lançou um vídeo muito bom esses tempos, falando do porquê que nós não temos mais filmes bons. Filmes memoráveis, que você olha assim e fala, nossa, que nem a Tassiana fez agora. Nossa, esse filme foi muito bom. Tirando umas raras exceções, de 2000 e poucos para frente, a gente não tem essas referências. Mas, em compensação, se a gente pega de 70 a 90, a gente tem N filmes maravilhosos com várias referências e que todo mundo usa até hoje de exemplo. Verdade. Né? E ele faz essa discussão, então vale a pena vocês conferirem o canal dele lá no YouTube. Nossa, vou dar uma olhada, porque agora eu fiquei interessada. Porque realmente os filmes de hoje, meu Deus do céu. Ai, nem vou comentar. Eu gosto muito das coisas assim, de 90 para trás, entendeu? Até algumas coisas dos anos 2000 também, porque fez parte da adolescência, também gosto, mas, enfim. É isso aí. Bom, gente, então vamos lá pro caso aí do viajante do tempo, o Sergei Ponomarenko. E, bem, quando eu estava aí fazendo a pesquisa, eu descobri que, além desse viajante do tempo, tem mais 2 pessoas que também têm o mesmo nome do Sergei Ponomarenko, né? Oxe. Sim.
Foi um patinador russo, né, que nasceu em 1960, né, ele é vivo até então, e ele competia aí na dança no gelo, né, foi casado aí com uma patinadora também, que era a dupla dele, né, que é a Marina Klimova, né, e eles faziam patinação artística. Isso é uma pessoa da Rússia. E tem um outro russo também, que ele é jogador de futebol e tem o mesmo nome, né? E ele joga aí, né? Ele é volante aí da seleção russa, né? Que atualmente ele está aposentado, mas ele foi volante da seleção russa e tem o mesmo nome, que é Sergei Ponomarenko. Enfim. Mas esses dois Sergei Ponomarenko não é o mesmo, né? Então, daqui do caso de hoje que a gente vai falar. Então, vamos contar aí um pouco da história desse viajante do tempo, né? Então, para a gente poder entender um pouco da história, né, do Sergei, a gente tem que voltar ali no tempo, que é lá na cidade de Kiev, na Ucrânia. Em 2006, apareceu um homem vagando lá pelas ruas da cidade. E o que chamou mais atenção na época foram as suas roupas, porque eram todas de época passada, né? Não era um estilo muito atual. E diz também que ele foi encontrado carregando uma antiga câmera fotográfica. E na época ele acabou alegando ali para as autoridades que o nome dele era Sergei Ponomarenko, que ele teria nascido no ano de 1932 e que ele tinha apenas 25 anos, né? Ou seja, 50 anos a menos da idade que ele deveria ter na época que ele foi encontrado. E aí ele acabou mostrando ali um passaporte de identificação, né? Um documento que foi emitido na década de 50 e que apontava ter a idade que ele tinha, né? E ele falou que, enfim, que ele estava ali por Kiev, estava tirando umas fotos, né? E que ele tinha, tipo, para ele estava no ano de 1958 e que depois, né, de desaparecer, ele estava no futuro, depois de 48 horas desaparecido e tal, lá. Enfim, esse é o resumo da história dele, mas a gente vai aqui continuar discutindo um pouco mais sobre, será que realmente ele foi um viajante do tempo e tal, né? Porque é estranho, né? De repente encontrar um cara na rua com câmera antiga, com roupas antigas, enfim. Então, essa história, ela tem umas coisas que me fazem... Porque assim, tá, ele apareceu... Nossa, agora veio o sol aqui. Nunca tem sol nessa cidade. Hoje que eu decidi gravar, tem sol na minha cara. Ok. Essa história tem umas coisinhas pequenininhas que eu queria tentar aqui discutir com você. Você sabe ele aparecer, né? Depois na frente e tal. Quando ele aparece, para quem que ele aparece primeiro? Quando ele aparece no futuro? Tem umas versões aqui da história, né? Uma versão que eu encontrei fala que ele começou a abordar algumas pessoas na rua pedindo informação sobre o endereço que ele queria chegar. Uhum. Eu não vou lembrar o nome da rua aqui que ele queria, mas era uma rua que já não existia mais há muito tempo. Então, assim, o lugar onde ele estava querendo chegar, que ele falava que era o lugar que ele queria ir, hoje em Kiev é só em 2006, né? A gente tá falando. Era uma parte que tinha só uns galpões, assim, era um terreno baldio, praticamente. E aí ele ficava insistindo com as pessoas que ele queria chegar nessa rua. Aí, quando ele começou a ficar agitado, os policiais pararam ele, 2 policiais que estavam ali fazendo a ronda, né, no centro de Kiev, pararam ele e começaram a fazer algumas perguntas, né. Aí perguntaram do nome dele e tal, ele mostrou essa identidade, e aí mostrou esse passaporte também. Era um passaporte da União Soviética, que ele mostrava pros policiais. E assim, né, já tinha acabado ali há muito tempo, né, em 2006. E
também os policiais começaram a perguntar para ele perguntaram para ele que dia ele achava que era aquela data. E ele falou que era dia 23 de abril de 1958. Você imagina encontrar alguém na rua falando pra você, não, que hoje é, sei lá, 1996, né? A gente tá gravando no dia 2 aqui, hoje é 2 de dezembro de 1996. O que vocês fariam? Bom, gente, eu trabalho no centro, né? Então, tipo, eu estou acostumada a ver gente maluca na rua. Ia ser uma terça-feira, tipo. Ia perguntar mesmo, qual é a droga que você tomou hoje? Fato. Porque eu também, eu achei várias versões, são essas duas versões mesmo, né? E aí, nessa história, quando os policiais encontram, né, e vê que tá muito agitado, levam ele para fazer uma investigação, né, para saber quem ele é, o porquê que ele está fazendo aí. E aí, o que eu não entendi foi a correlação dessa ponte da história dentre os policiais é ótimo, dentro dos policiais acharem ele até ele chegar na consulta com o doutor, com o psiquiatra. Tá. Eu não achei esse gap na história. Que foi assim, né? Tem N versões mesmo, tá, gente? Se vocês forem pesquisar essa história, cada lugar conta uma coisa. Mas a versão que eu achei mais lugares, né? Falando que... Assim, a polícia inicialmente levou ele pra delegacia. E aí começaram a observar ele, né? Porque, assim, uma das coisas que pensaram é que ele poderia ser, sei lá, um ator ou alguém querendo, né? Até uma trollagem. Mas algumas coisas começaram a chamar atenção. Por quê? As roupas dele realmente lembravam 1958, mas eram roupas novas. Então não era uma roupa velha. Então isso chamou atenção. A câmera que ele estava usando, eles avaliaram na delegacia que já não era mais produzida desde a década de 70, então era 2006, já não vendia mais. Só que eles olharam que o filme que estava dentro dela também estava em boas condições. Então, que chamou atenção, porque se era uma coisa que não foi fabricada desde a década de 70, se ele conseguisse aquele filme, ia ser um filme velho, né? Algo que estava guardado. E era um filme novo. E aí, assim, na delegacia, eles começaram realmente a achar que o Serguei era maluco. Né? Falaram, então vamos passar ele numa avaliação de um psiquiatra aqui, né? Da polícia, pra gente entender se realmente é uma pessoa que oferece até risco, né? De estar na rua. Assim, não conseguiam achar ninguém da família dele, nem nada. Então, por isso que levaram ele para essa consulta. Foi o que eu achei. Não sei se vocês acharam outra versão. Não, porque nas histórias que eu olho, o que eu entendo é que ele estava na delegacia, ele realmente fez tudo isso, e aí o que dá a entender é que ligaram para o manicômio para tentar investigar. Entendeu? Então, eu acho que passou pelo manicômio primeiro para poder chegar na consulta com a psiquiatra. Realmente, né? Então, ele foi realmente levado, né? Tirado a louco à primeira vista. Então, ele foi considerado louco, foi parar no hospício, que é naquela... Hoje, né? A gente está numa época em que os hospícios, eles estão praticamente se extinguindo, né? Se eu não me engano, as pessoas que... Inclusive, esse ano, elas iam ser... Que estariam no hospício, eu acho que em São Paulo, elas seriam libertas, não é uma coisa assim? Libertas. Tem uma coisa assim, eu não lembro agora direito, mas eu lembro que tinha um lugar, esses lugares de repouso, de terapia, né? Que não são mais consideradas asilos, mas as pessoas seriam libertadas, porque isso ajudaria na recuperação. Pelo menos era o que alegavam na época, não lembro agora, porque faz um tempo já que eu li, faz uns meses. E ele foi levado para esse hospício, e aí daí sim eles começam a ter uma conversa com o médico, com o psiquiatra, para saber o que realmente estava acontecendo naquela cabeça, se aquilo era verdade ou se não era. Claro que pelos fatos que a parte falou até agora, realmente é tudo muito... O que agora parece muito... estranho e até dá uma sensação de ser verídico, né? Que você fala, não, peraí, o filme é uma coisa assim que realmente tira da nossa cabeça, tira da nossa percepção qualquer tipo de dúvida, porque realmente, se é uma câmera antiga,
e tem um filme novo, como isso é possível? Né? E detalhe, né? O filme tinha as fotos. Sim, tinha a foto dele com uma mulher e tinha a foto também de um OVNI, um objeto não identificado. Cara, Tava demorando pra aparecer alguma coisa de ufologia nessa história. Aí, ó, pro menino que pediu, o Rodrigo lá de Macaé, ó, Ó, chegou. tá aí. tá aí. Tá aí de presente pra você. Nossa, gente, é muito louco essa história. Muito, muito louco. E, tipo assim, depois eles. Igual, tinha a foto dessa mulher, né? Aí, eu sei que eles foram atrás dessa mulher, né? Também, que estava na foto. E ela foi encontrada na casa ali dos 70 anos e confirmou a versão do ser gay. Isso que é mais estranho. Tipo, é, ela relata, né, que na década de 70 ele tinha desaparecido, né, que ele tinha desaparecido, na verdade, 2 vezes. Nessa década de 50 e na década de 70. Só que na década de 70 parece que ele tipo, tinha desaparecido definitivamente, mas mesmo assim a mulher alegou ter recebido fotos do companheiro no futuro. Essa mulher era. O nome dela era Valentina. Né? E aí eles acharam ela e ela explicou, né? Ela falou que ele tinha sumido em 58, que é justamente o ano que ele falava, né, pros policiais que ele achava que era, que ele tinha sumido em abril de 58, mas que ele tinha ficado só uns dias fora e depois voltou. Né? Que isso vai fazer sentido mais pra frente aqui quando a gente fala da história, ele ter voltado. E que depois, na década de 70, ele sumiu de novo, e dessa vez ele nunca mais apareceu. Né? Ele sumiu. E aí o que a Tassi falou, ela fala pros policiais que ela recebeu uma foto dele pelo correio na casa dela, e ela mostra a foto. Depois a gente vai colocar aqui a imagem no vídeo pra vocês. Que é uma foto dele em Kiev, só que com vários prédios atrás, então dando a entender que é uma foto mais atual. E aí ele fala pra ela, assim, tem um rabisco, né, na foto atrás, falando, essa foto é pra você e tal, e aí eu vou voltar assim que possível. Só que ele nunca mais apareceu. A intenção, Muito né? estranho. Muito estranho. Aí é legal falar do OVNI também, né? Da onde que aparece esse OVNI, né? Porque na entrevista com o psiquiatra começa a entrar na dele, né? E aí começa a fazer várias perguntas, tal. E ele fala pra ele, e como que, se você viajou no tempo, como que você veio parar aqui? Né? Se você tava lá em 1958, como que você veio pra cá, pra 2006? Eu Serguei conta de que ele tava andando na rua, e aí ele viu um objeto que tinha uma forma de sino, era um objeto brilhante, que começou a emitir uma luz. E aí, na hora que ele chegou perto, e é importante a gente falar que o Serguei era fotógrafo, tá? Ele fala pro psiquiatra que ele era fotógrafo. Aí, em 1958, era a profissão dele, por isso que ele tava com a câmera. E ele fala que ele foi tirar uma foto desse objeto, e aí, na hora que ele tirou a foto, meio que ele apagou e acordou ali em 2006. Não, essa história ela é muito... Então, quer dizer que você bate a foto, porque deve ser assim, né? Ele bateu a foto do OVNI, tirou a câmera da frente e viu que tava no futuro. Sei lá, né? É como se ele tivesse sido, sei lá, abduzido e levado pra outra... Cara, o flash dele é a viagem do tempo. É que a galera não tá entendendo que o segredo era o quê? A máquina fotográfica. E assim surgiu a TechPix. É a origem da TechPix. Foi a primeira TechPix da história. Foi aí que surgiu a TechPix e o Top Term. A gente é muito cringe, meu Deus. Mas beleza. Então a gente tem que abraçar o cringe, não tem jeito. Não. É isso, geriatra, já falei. Geriatra. Pra frente. Mas o que me espanta dessa conversa, né, essa passagem dele pelo hospício e chegar no psiquiatra, da conversa com o psiquiatra,
É que eles gravaram essa conversa, né? Se vocês tiver, depois vocês acessam, deve estar em algum lugar, num link, em algum lugar nessa tela. Uhum. Tem um link, eles entrevistando, né? Eles chegando na sala e entrevistando. É tudo um enquadramento. Colocaram uma câmera muito bem posicionada que pega É muito engraçado, tá? Eu vou contar mais ou menos como é que é. Então, é um enquadramento. Então, parece que alguém tá gravando, assim, uma pessoa tá gravando. E aí tem o psiquiatra sentado, assim, perto da câmera. E aí, ele começa a falar, não, vem, entra, né? Fica à vontade. Aí o cara entra. Então, a câmera tá muito bem posicionada porque mostra o psiquiatra, mostra ele sentando no sofá, mostra um relógio, que nem aqui, ó. Mostra um relógio na parede. E aí a conversa ela começa a se dar de uma maneira bem particular. Porque ele começa a perguntar, né, quem é você, da onde você veio, e ele começa a confirmar a história, né, que ele veio do passado, que ele tá aqui, não sabe o que ele tá fazendo aqui. E aí o psiquiatra fala para ele, eu tive curiosidade, né, e revelei como é que as fotos para saber como, né, você chegou aqui, porque já que, né, você fala que tá vindo do passado, então eu queria checar as suas fotos. Aí o Serguei ele mesmo fala, não, agora que você tá olhando as fotos, você começa a acreditar em mim, porque olha como era antes, olha onde eu cheguei aqui agora. E a história ela começa a ficar bizarra, porque até fazem uma análise do vídeo depois, mostrando que, por exemplo, quando pergunta-se no vídeo, agora eu não lembro quem foi que perguntou, se foi o Serguei ou se foi o psiquiatra que pergunta que horas são, aí parece que no relógio que tá do lado, os ponteiros param por um momento, né? Como se fosse uma coisa, sei lá, sobrenatural, e aí a conversa roda de novo, e ele pergunta mais uma vez que horas são, e o relógio para de novo, os ponteiros param de novo. Quando eu olhei esse vídeo pela primeira vez, eu olhei assim e falei assim, nossa, cara, nossa, que bom que gravaram, né, essa conversa. Aí depois eu fiquei olhando, eu falei, nossa, mas muito bem enquadrada essa conversa. Parece que é um filme. Sabe quando você olha assim e fala assim, nossa, parece um filme? Aí eu comecei a história tá ficando esquisita. Não que ela não fosse no começo, tá? Mas é porque essas histórias que a gente já falou aqui, né? Meu ponto de esquisito é diferente do ponto de esquisito do você ouvinte. E tem um detalhe na data também, não sei se vocês notaram, porque a data que aparece no pezinho do vídeo supostamente havia dia 23 de abril, né? Tá lá dia 23 de abril de 2006 como se fosse uma quarta-feira. Só que se você vai olhar o calendário de 2006, 23 de abril foi sábado. Então eu tenho um errinho já aí. tem um erro. Gente, tá vendo? Eu nem sabia desse negócio da data, nem me chegou, nem passou pela minha cabeça de conferir. 23 de abril foi sábado, e aparece lá como se fosse aquelas câmeras que eles dão uma ideia como se fosse um circuito de câmeras da clínica, né? Que eu já acho muito estranho o psiquiatra ter uma câmera lá, porque enfim, né? Uhum. Mas assim, aparece lá quarta-feira e era sábado. Gente, isso é muito louco. Que doideira, cara. Ou seja, não era só o Serguei que tava meio perdido no tempo, a mim não. Meio completamente perdido no tempo, né? Isso é muito louco. Tem um detalhe também que aí, né, vocês vão ver que tem umas coisas meio estranhas, né? Eu peguei um vídeo que um historiador, ele fala um pouco dessa história. E aí ele pega o passaporte do Serguei. E aí ele mostra que, assim, beleza, é um passaporte que supostamente foi emitido pela União Soviética em 1950, na década de 50. Só que o selo que tá nesse passaporte não é historicamente correto, não é o selo que se usava na época, na União Soviética, na década de 50. Não isso não está historicamente de acordo com o padrão que se usava. Veja você. Pelo visto, então, essa história tem um fundo falso aí. E de acordo com a história, o Serguei desaparece, né?
Então, assim, Aham, depois que ele sim. foi interrogado por esse psiquiatra, como a Beta falou, ele tava meio que num hospital psiquiátrico, né? Dá a entender que é isso. E aí ele some. Depois dessa consulta com o psiquiatra, levam ele para um quarto. E assim, nessas instituições tem toda uma segurança, né? A janela tinha grade e tal. E o cara sumiu. E procuraram ele pela cidade, procuraram ele pelo prédio e ele desapareceu. Então, aí juntando, né, com o depoimento da Valentina, dá a entender que ele conseguiu de alguma forma voltar lá para a década de 50, né? Então, dá a entender, né? É. Ai, E aí, pra mim, esse fato de, por exemplo, né, dele ficar no hospício, né? Porque o médico considerou que ele, né, é no hospício e tal. Ele simplesmente, pelo que parece, porque isso também tem gravado, que eu achei bem esquisito, né? Tá gravado que ele entra no quarto e depois vão procurar ele e ele não tá mais lá. Ele saiu por onde? Como ele foi embora? Como ele desapareceu? Gravamos e não pegamos nada. É muito esquisito. é estranho mesmo. Eu acho que isso é uma história totalmente montada. Infelizmente, né, apesar de ser super interessante, é uma daquelas histórias que você começa achando super interessante e depois você vai murchando, né? Tem um vídeo de um cara que ele fez uma pesquisa, depois eu vou até colocar a referência aqui do canal dele, que agora eu não vou lembrar o nome do canal. Mas ele fez uma pesquisa, tipo, ele foi atrás de umas coisas que eu nem sei como ele conseguiu. Mas ele achou que essas imagens que a gente tá falando aqui, tem razão pra ser uma suspeita de ser muito bem produzida. Elas são de um programa de TV ucraniano, que se chama Aliens. Agora faz sentido. Faz sentido, é de um programa de TV. Então, assim, realmente no programa de TV, eles contam essa história, tal dos caras. Só que o próprio programa de TV, no disclaimer, lá fala que, olha, são histórias que podem ou não ser reais, é inspiração de histórias que se vê por aí, de lendas urbanas. Né? Então, é um programa dedicado a falar de coisas paranormais e ufológicas, enfim. E é uma história que eles contaram no programa, tipo lendas urbanas do Gugu. É isso. Pronto, então é isso. Aí, ó. Era isso. É uma creepypasta muito bem feita. E aí começaram a pegar trechos desse programa aí e começaram a circular na internet como real. Tá vendo? É só para deixar as pessoas confusas. Porque chega uma hora que dá um nó na cabeça, né? Não, e as histórias são bem escritas. Ele até fala, né? Uma creepypasta muito bem feita, porque a pessoa foi buscar um negócio que é difícil de você confirmar a origem. Tipo, o cara teve que ir lá no programa de TV ucraniano pra achar que é isso. É uma coisa difícil de confirmar. A história tem poucos furos, né? A gente falou de 2 ou 3 coisas aqui que não batem muito bem, mas são poucos. E ficou muito famosa essa história. E ele fez uma pesquisa também na Ucrânia, diretamente com pessoas lá locais, para ver se achava algum registro, né? Porque se ele foi abordado pela polícia, logicamente tem um registro lá desse cara que foi detido, levado para lá. Não tem nada. Uhum. E vocês viram a análise da foto? Agora que eu vi que eu tava mudo. Sim, eu vi. E descobriram que essa foto é montagem, né? Tem vários prédios montagem. repetidos atrás. E tem até o Empire Center. É o Empire State, né? Empire State. Isso. Empire State Building. Isso. E que era uma montagem bem feita, né? Então, realmente, foi muito fictício. Não tem como falar que não seja, né? O enquadramento da câmera, a história, a foto, achar agora essa rede de TV. Gente, é fictício. Infelizmente, não foi dessa vez. Não foi dessa vez que vemos um viajante do tempo. Não é. Não é o Sergei, não é. Sinto muito. Mas, enfim. Quem sabe aparece outro viajante do tempo aí, né? Vira e mexe aparece um ou outro no TikTok, né? Uma hora vai aparecer de novo. Eu queria saber que fim teve aquele menino que postava os vídeos onde tudo tava vazio. Cara, é verdade, né? Não sei se vocês lembram dele. Lembro.
Eu queria saber que fim ele teve, nunca mais vi nada. Se algum ouvinte aí souber, manda recado pra gente saber. E aí, também quero perguntar aqui, já levantando a bola para os ouvintes todos, quais são os outros viajantes do tempo que vocês já ouviram falar, né? Que são tantos. Coloca aí nos comentários, fala aí pra gente, quem vocês conhecem de viajante do tempo? Sim, porque se for algum que a gente não conhece ainda a história, aí a gente traz aqui também. Perfeito. Tem uma foto famosa, né, de um cara que, não sei se vocês já viram, que parece uma exposição, alguma coisa, e ele tá com óculos, assim, diferente, né, um casacão, e aí parece que ele tá com um celular na mão. Eu sei que foto que é, mas eu não sei a história dessa foto. Eu também não sei a história dessa foto, mas tem um cara, parece no filme do Charles Chaplin também, né, que parece que tá falando no celular. Então tem várias histórias dessas, comenta aqui quais vocês conhecem, pra gente trazer. Acho que é isso, gente. Essa foi a história do Serguei. Sentimos desapontar vocês aí com uma história que não é real, mas a gente achou interessante o desenvolvimento, né, da história. E comenta com a gente, né, os temas, igual o Rodrigo de Macaé fez, né, os temas que vocês gostam, que vocês querem ver aqui, né, porque isso ajuda a gente também a pensar em conteúdo, né, do que trazer. Semana que vem estamos de volta. E sim, gente, segura firme que o ano tá acabando. Nossa. Vamos, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lá, o ano tá acabando. Beijo pra vocês até semana que vem. Até mais, gente. Beijos. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.